Hoje a gente vai estudar sobre o peão dama isolado. Nós já comentamos aí que é uma estrutura bem típica do meio jogo. Para quem não sabe o que é um peão isolado, vou começar assim de uma maneira bem simples e o negócio vai avançar, assim, vocês vão percebendo. Então, o peão isolado, galera, é aquele peão que não tem nada ao lado, tá? Então, se não tem nenhum peão ao lado, ele é um peão isolado. Eu digo peões da mesma cor da sua peça. Então, se tá de brancas, não tem um peão de brancas do lado. E por que que esse peão dama que ele é tão importante? Pelo seguinte, esse peão, ele tem uma ideia muito interessante, que ele pode ser um peão fraco ou ele pode ser um peão muito forte. Então depende muito de como você vai encarar a sua partida. Para mostrar um exemplo para vocês, essa posição aqui, ó. O que vocês acham do peão de D4? Ele é um peão forte ou ele é um peão fraco nessa posição? Não vou colocar tempo nem nada aí, só para você pensar e já mandar aí no chat assim que você vê. E, Kizak, as aulas ficam gravadas assim, tá? As aulas ficam gravadas, você pode assistir depois. Inclusive, essa semana eu comecei a postar alguns recortes das lives no YouTube. A galera tá assistindo, tô gostando de ver. Das lives antigas. Então, acho que vai ser um material interessante, porque eu peguei já assim, alguns trechos que eu acho que são importantes assim, da live. Claro que eu dou aula contínua, né? Aula que eu quase não pauso ela. Então, vai ser bem interessante aí com vocês acompanharem isso aí. Bom, o que vocês acham do peão de D4? É um peão fraco, peão importante nessa posição aí, tá? Tem gente falando que é forte, gente falando que é fraco. Vamos ver o que vocês entendem desse peão aí. As opiniões estão um pouco divididas aí, certo? Então, tô vendo que a galera, tem gente que conhece a posição de peão dama isolado, tem gente que nunca viu. Mas é aí que a gente vai trabalhar. Galera, esse peão de D4, ele é um peão fraco. Agora, na realidade, o peão isolado é sempre um peão fraco. A ideia é que você consiga vencer esse jogo com dinâmica. Então aqui, esse peãozinho aqui é um peão fraco. Pelo seguinte, é fácil das pretas conseguirem atacar esse peão e meu rei ficar escravo. Por exemplo, esse rei pode chegar até aqui e meu rei pode vir até aqui também. Só que meu rei fica defendendo, né, sempre. Então esse peão aqui é um peão que vai ter problemas no final. A tendência aqui é que as pretas consigam vencer essa partida. Claro que vai ser bem complicado, tá? Não é nada assim, nossa, pretas jogam e ganham. Mas a tendência aqui é que as pretas têm um pouquinho mais de vantagem na posição, tá? Então, o peão isolado, ele é um peão fraco. Tem que saber disso. O peão isolado é um peão fraco. O que acontece é que se você conseguir usar bem ele na abertura, ele se torna um peão forte. Exatamente isso aí que o Edivaldo acabou de falar. O PDI, né? Fala peão dama isolado, PDI, a sigla dele, ele é melhor no meio jogo e pior no final. É exatamente isso. Se você chegar no final de jogo sem peças, com o peão isolado, você está aí com sérios problemas na posição. Você está com sérios riscos aí na posição. Então, você tem que considerar o seguinte: final de jogo sem peças, você está com um problema. Meio de jogo com peças, você está com dinâmica. Então você tem que saber equilibrar isso. Isso que a gente vai ver aqui nas posições. Então, esse peão, galera, ele não consegue avançar, tá? Se ele não tem apoio. E aqui as pretas devem conseguir jogar de maneira mais tranquila. Você vai conseguir pressionar com o rei. E quando o meu rei estiver aqui, eu posso tentar gerar um passado por aqui, talvez. Fazer alguma coisa para piorar a situação das brancas, tá? Não sei se vai conseguir, mas a gente pode tentar. Então, quer dizer, e também você pode também começar a avançar na ala do rei, e o rei das brancas vai estar sempre preso na defesa do peão. Então, não é muito fácil de jogar uma posição de peão dama isolado no final, tá? No final é complicado. E galera que chegou agora, não esquece de deixar o like aí no vídeo, isso ajuda bastante a gente. Galera, por enquanto não tem ameaça, mas na hora que esse rei chegar aqui em D5, vocês vão ver a ameaça que vai acontecer aí. Vamos lá. Então, como que você pode chegar na posição de um peão dama isolado? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Alguns exemplos interessantes. Opa, bom dia, grande Ícaro. Ícaro que faz parte aí do time do Hate Evolution também.
Vamos lá. Só para mostrar aqui uma exemplificação, vou passar aqui alguns lances. Por exemplo, uma abertura siciliana. Por exemplo. Só mostrar aqui claro que não é nada assim tão forçado, mas por exemplo, a partir de uma siciliana, isso aqui foi tirado de partidas que realmente aconteceram. Ó. Por exemplo, chegou aqui numa posição de um peão dama isolado. Então, é possível chegar em posição de peão dama isolado por meio de uma siciliana, por exemplo. Mostrar um outro exemplo para vocês, igual o Ed comentou aí na Caro-Kann. É possível chegar na posição de peão dama isolado aqui numa Caro-Kann, por exemplo. Então o que acontece? Tem várias formas de você chegar na posição do peão dama isolado, por várias aberturas. É claro que se você jogar uma abertura muito sistemática, o sistema Londo, o sistema Collie, abertura Bird, deixa eu ver que outra aí, dá pra pensar, talvez na holandesa também, você vai ter meio dificuldade de chegar na posição do, do peão dama isolado. Mas se você chegar na posição que você de outras aberturas que tem mais controle, mais dinâmica no centro, você vai chegar em posições dessas e você pode escolher chegar na posição ou não. Esse é o ponto interessante. Então aqui a gente mostrou numa Caro-Kann, mostrar um outro exemplo aqui numa francesa. Por exemplo. Essa aqui é uma variante tática francesa. Por exemplo. Agora quem está com o peão isolado é as pretas, tá, galera? Às vezes a gente tem essa questão de só as brancas jogarem com o peão isolado, às vezes as pretas podem jogar com o peão isolado também. Então tem essa situação. E deixa eu ver se eu coloquei mais alguma aqui. Tem um gambito da dama também, verdade. As peão dama acontece muito, é o peão dama isolado, porque já tá aqui com o peão isolado. E aqui dá um exemplo de uma Ninzo Índia aí. Essa Ninzo Londo aí. Ninzo Londo é uma piada interna aí, galera. Futuramente eu acho que eu faço o vídeo da Ninzo Londo aí pro canal. Mas hoje ainda não. Por exemplo, essa aqui é uma posição bem típica. Quando tem esses 4 peões aqui, de C4, D4, D5, C5, é possível chegar no peão dama isolado. Por exemplo, aqui, captura. Aqui você pode capturar tanto de cavalo quanto de peão. Se você capturar de peão, quer dizer que você está disposto a jogar o peão isolado. E aqui você chega numa posição de peão dama isolado a partir de uma Ninzo Índia. Que é uma posição bem interessante também. Uma abertura bem bacana. E aí, outro exemplo também que pode acontecer é o gambito da dama aceito também. Você mostrava a quantidade de aberturas que pode cair no peão isolado. Por exemplo, isso aqui, ó. Joga esse C5. E aí, tomou. Estamos aí na posição do peão dama isolado novamente. Então o que acontece? O peão dama isolado pode acontecer em diversas aberturas. Pode ser numa Caro-Kann, uma siciliana, num gambito da dama aceito, numa Ninzo Índia, numa Caro-Kann, acho que Caro-Kann já falei, né? A francesa. Então é uma estrutura que pode acontecer em qualquer abertura praticamente. E dessa forma você tem que estar preparado para enfrentar essa posição em qualquer que seja a circunstância. Então você já sabe que isso pode acontecer com você em qualquer momento. Basta que você veja que a posição vai cair no peão dama isolado e aceitar cair ou não. Tá? Então depende muito nisso. Na Escandinava, Escandinava acho que também dá. Se ficar com. Só tem que sumir com o peão de C, né? Dependendo também. Talvez dá. Então, assim, qualquer abertura dá para converter uma posição de peão isolado, sem problemas. E agora o que eu quero mostrar para você é aonde você vai colocar as suas peças no peão isolado. Aqui eu coloquei só as peças das brancas, nem coloquei o rei aqui na posição. Deixa eu colocar esse rei também, mas vamos lá. Só mostrar aonde você vai colocar as suas peças e por quê. Então essa aqui vai ser a busca, mais ou menos, onde você vai colocar as peças para jogar com o peão isolado. Então você ficou com esse peão isolado. Primeira coisa que você precisa fazer. A dama vai ter que estar aqui em D3. Essa é a casa da dama na posição do peão isolado. Por que a dama fica em D3? Primeiro que você ameaça H7. Segundo ponto, você consegue fazer a dama passar por H3 em algum momento também.
Então, é normal nessas posições você jogar G6. E quando joga G6, você vai ter que pensar em maneiras de passar a dama. Então, tem essa ideia. Bom, então essa é uma ideia para dama, por isso que a dama fica em D3. Outro ponto importante. O bispo. Por que o bispo fica em C2? Primeiro que ele vai fazer apoio com a dama em H7. Outra coisa. Quando vier o lance G6, o seu bispo vai ter que se mudar para essa diagonal. Então, a gente está vendo que as peças têm o melhor caso, mas dependendo da posição, a gente pode migrar um pouquinho aonde elas vão atuar. Então, dessa forma, o bispo ele vai atuar em C2 ou em B3 ou em A2, né? Uma dessas três casas sempre. A dama, ela fica aqui em D3, mas tem ideias de passar para H3 também. Beleza. As outras peças. A torre sempre em 1. Essa torre aqui sempre em 1. Por quê? Porque ela vai apoiar o cavalo aqui em E5 em algum momento. E também vai impedir que as pretas avancem esse peão. Também aproveitando esse peão isolado aí na posição. A torre de D1. Só que essa torre, galera, é um pouco mais opcional. Às vezes a gente não consegue fazer torre D1 na posição, tá? Então, essa torre aqui, não coloca ela em C1, coloca ela sempre em D1. Porque em C1, você tem muita possibilidade de troca de peça. Então, o ideal é que ela fique em D1 ou em A1. E já o bispo aqui de G5, esse aqui é o mais complicado. Tem que tomar cuidado, o bispo G5 é bom na posição de peão dama isolado. Mas, tem que levar em consideração que quando ele está em G5, ele facilita um pouquinho a troca para o jogador de pretas. Então, às vezes, ele fica bom em C1 ou em G5. Nas outras casas, geralmente ele tem problemas. Por exemplo, em D2, ele congestiona um pouquinho a posição. Em E3, ele também começa a sofrer lances de cavalo para trocar aqui. E em F4, ele também leva os lances de cavalo para trocar aqui ou aqui. Então, você percebe que o bispo ele tem que ficar ou em C1 ou em G5, geralmente, nessa posição. Tá certo? Então, isso aqui seria a introdução do nosso tema. Falar um pouquinho de como vai funcionar a posição do peão dama isolado, aonde você vai colocar suas peças. E vendo as partidas que a gente vai assistir depois, vai ficar bem claro como que funciona essa dinâmica. E aqui no chat, a galera que chegando aqui, a galera falou do Isolondo. Escandinavo é uma abertura assim, eu acho interessante jogar aquele gambito escandinavo. Mas escandinava pura, eu jogava antigamente e parei com isso. Opa, bom dia pro Salente aí, Salente tem um canal no YouTube, muito bem-vindo aí. E Anselmo, bom dia Anselmo, valeu por acompanhar. E exatamente isso, viu Nelson? As brancas têm que evitar a troca de peças. Só se realmente for transformar numa vantagem, resolver alguma coisa na posição. A gente tem que evitar a troca de peças. E